gente, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma videoaula e hoje o nosso conteúdo é de história, tá bom? E nós vamos falar sobre as primeiras cidades do Brasil, que se localiza na página 12 do livro de vocês. Bem aqui, ó. Página 12 do livro de vocês, tá bom? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Como vocês acham que eram as terras brasileiras quando os portugueses encontraram o nosso território? Por que eu digo que os portugueses encontraram? Porque quem de fato descobriu foram os primitivos, certo? Os primeiros habitantes das terras brasileiras. Por quê? Porque, por mais que os primitivos não soubessem da sua extensão territorial, não soubessem de alguns fatores que os portugueses descobriram, eles já habitavam esse local. Então, os portugueses, eles encontraram, certo, novas terras, né? Eles não descobriram porque quando eles chegaram aqui no Brasil, com as suas tropas, eles já viram pessoas habitando esse local, tá bom? E a gente vai falando um pouco mais pra frente. Vamos lá? Fazer a leitura juntos, tá, gente? Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando aí em casa, tá? Prestem bastante atenção. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que atualmente forma o Brasil. Ou seja, os indígenas, eles eram os primitivos, tá bom? Primitivos significa os primeiros habitantes desse território, tá bom? A maior parte dos grupos indígenas vivia em pequenas aldeias. Quando os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos, eles fundaram povoados e vilas, tá bom? Ou seja, as vilas são o conjunto de casas que vão formando os povoados, tá bom? Ele chega a ser bem menor que uma cidade, tá? São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses. Outras vilas foram criadas e, com o tempo, algumas cresceram, e se tornaram cidade. Gente, nessa imagem aqui abaixo, ela representa portugueses e indígenas quando São Vicente foi fundada, tá bom? Tanto é que, quando vocês observarem essa imagem, vocês vão observar que existem os indígenas, certo? Tem os portugueses, existem caravelas vindo de Portugal trazendo mais pessoas, mais portugueses para cá, tá bom? E aqui embaixo tem a fonte de quem fez essa pintura, do ano e tudo mais. E nesse trechinho tem a explicação dessa pintura, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Foi no momento em que São Vicente foi fundada, tá bom? Vamos lá. Salvador. As primeiras cidades surgiram no litoral. Salvador foi a primeira delas. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não adentraram o nosso território. Eles não vieram para o sertão. Antigamente, eles chamavam o interior do Brasil, ou seja, aqui tem a costa, certo? Onde fica o litoral, tudo bem? E mais para dentro, mais para o centro, eles chamavam de sertão. E como eles não tinham conhecimento, eles não gostavam de se arriscar. Eles começaram a adentrar o nosso território, começaram a ir para o sertão em busca de outras especiarias, de outros produtos que viessem gerar riqueza para eles, tá? Mas de início, todas as cidades foram fundadas, foram criadas, né? Digamos assim, de certa forma, no litoral. Tá bom? Por quê, gente? Porque as caravelas, as embarcações chegavam e encostavam, tá bom? Nos portos, e de lá ficavam, lá desembarcavam, lá embarcavam novamente e assim por diante, tá bom? Então, inicialmente, eles fizeram toda a habitação, né? Ela foi feita somente na região litorânea, tá bom? Vamos lá. Para povoá-la, vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores, entre outros, tá? Gente, cada um tinha uma função importante
para aquela época, tá bom? Os indígenas, nessa época, não tinham conhecimento dos costumes dos portugueses, de crenças, religião, de tudo. Eles não tinham conhecimento. Por quê? A questão de cultura, gente. Eles viviam entre eles, por mais que existe que o nosso, gente, território brasileiro inteiro era ocupado por indígenas, de tribos e grupos totalmente diferentes, mas era inteiro ocupado por tribos indígenas, por indígenas, tá bom? E com a chegada dos portugueses, que foi diminuindo de uma maneira gritante, assim, né? Diminuiu demais, tá? Mas, a cultura que eles tinham era deles, a língua era deles, a alimentação, as crenças, cultura, tudo era deles, dos indígenas. Quando vieram outras pessoas com vestimentas diferentes, com alimentação diferente, modo de falar, de agir, de pensar, de acreditar, e a questão da religião também, aconteceram conflitos, tá bom? Por conta disso. O livro de vocês aqui nesse trecho não vai falar tão profundamente sobre isso, pelo motivo de que está falando sobre as primeiras cidades do Brasil. Mas eu sempre gosto de tocar nesse assunto, independente de ter ou não explicando aqui nessa página para vocês, tá bom? Então, quando eles chegaram aqui, tiveram um grande choque de realidade. Os portugueses com a realidade dos indígenas e os indígenas com a realidade dos portugueses. Eu sempre dou um exemplo, que na sala de aula a gente até brinca muito com relação a isso. Imagina só, gente, a gente tá bem aqui na nossa casa, super tranquilo, com a nossa roupinha, porque nosso país é um país tropical. Digamos que na época de calor a gente tá de short, com uma legging, uma blusinha bem fresquinha, certo? E do nada aparece na nossa casa aquele pessoal que mora lá no iglu, no Polo Norte, com aquelas roupas muito grandes, muito gigantes, muito cheias de pelos. Nós iríamos ficar assustados e achar super estranho eles chegarem na nossa casa com esse solzão, com aquela roupa. Da mesma forma que eles também iriam achar estranho de a gente ficar com pouquíssima roupa em comparação a eles, num local em casa, né? Eles iriam achar estranho. Então, o choque de realidade, o choque de cultura, sempre acontece quando a gente muda de uma região para outra, de um local para o outro. E isso aconteceu com eles, tá bom? E como eu estava falando, cada um deles tinha uma função. O padre, por exemplo, ele era como se fosse um missionário, certo? Ele evangelizava os indígenas, apresentando a religião católica para eles, para que eles tomassem conhecimento de Deus, né? E das crenças religiosas que eles acreditavam, tá bom? Então era meio que uma maneira de educar os indígenas. E também uma maneira de ensinar a língua portuguesa para eles. Tá? Vamos lá. Entre as primeiras construções de Salvador estavam os fortes para defender a cidade, as moradias feitas de pau a pique e palha, a casa da Câmara e a cadeia para organizar a vida da população, o colégio dos jesuítas para ensinar a religião católica e também a casa do comércio. Ou seja, como eu falei que os padres eram como se fossem missionários, na época eles eram chamados de jesuítas, tá bom? Que eles traziam todo esse conhecimento da religião para os indígenas como forma de educá-los, né, para o convívio, para tudo, e de ensiná-los também a língua portuguesa para que eles pudessem ter uma comunicação melhor, tá bom? Então, gente, os fortes, eles eram construídos para quê? Como aqui está falando, para proteger o seu local de invasão de outros países. Porque quando, por exemplo, Portugal chegou aqui, ele denominou e falou assim, ó, esse local aqui é meu. Então, se outro país, outro local quisesse adentrar esse país, eles não poderiam. Porque o Brasil foi denominado terra e espaço de Portugal, tá? Até um bom tempo. Então, tiveram várias tentativas de invasões da França, entre outros. O Portugal dividiu o território brasileiro com a Espanha e assim por diante, tá? Mas quando um país falava assim, eu encontrei esse local e esse local é meu. A partir desse momento, nenhum outro país poderia adentrar nesse local, tá bom? Porque senão poderia ser considerado uma invasão, entre outros, tá bom? Então, gente, beleza, Salvador, tá bom? Vamos para a página 13, tá? Que nós vamos já avançar um pouquinho mais no tempo, na cronologia, tá bom? Diferentes cidades brasileiras. Além de Salvador, outras cidades foram fundadas, como cidades mais antigas do Brasil,
destacam-se Rio de Janeiro, Olinda, que é lá em Recife, Salvador, São Vicente, Cananéia, Natal e São Francisco do Sul. Com o passar do tempo, a população brasileira aumentou, as cidades cresceram e outras foram criadas. A paisagem urbana e o modo de vida das pessoas foram alterados com o surgimento de fábricas, de novos meios de transporte e de diferentes construções. Nos dias atuais, existem milhares de cidades no Brasil. Cada uma delas tem uma história e características próprias. Há cidades históricas, turísticas, pequenas, grandes. Sendo assim, podemos constatar que existe uma grande diversidade de cidades no nosso país. Gente, literalmente uma grande diversidade de cidades, de culturas também no nosso país. O nosso país, ele abriga pessoas de vários locais, de vários países, desde a época dos imigrantes, tá bom? Eles abrigavam por conta do emprego inicialmente, que eles vieram pra cá por causa do café, das plantações de café, tá bom? Então, desde essa época da cana-de-açúcar, entre outros, eles começaram a vir pra cá. Cana-de-açúcar inicialmente foi somente com os portugueses, mas quando começou a gerar muito lucro, começaram a vir imigrantes para trabalhar, tá bom? Não para, essa terra é minha e eu vou plantar e vou vender. Não, eles vinham para trabalhar em busca de condições melhores de vida, tá bom? Então, gente, as cidades foram aumentando, as cidades foram crescendo, e como aqui no livro fala, tem cidades que são históricas, tem cidades que são turísticas, tem cidades que são pequenas e tem cidades que são grandes, tá? Por exemplo, Caldas Novas. Acho que aqui todo mundo já foi em Caldas Novas. Caldas Novas, gente, é uma cidade turística. Por menor que ela seja, todo o tempo que você for lá, você vai ver sempre pessoas de outros estados, de outros locais que estão lá para conhecer Caldas Novas, porque Caldas Novas é conhecida por ter água quente e tal, as águas termais, como chamam, tá? Então, gente, Caldas Novas é uma cidade turística, tá bom? Brasília também chega a ser um ponto turístico. Por quê? Por conta lá do Congresso, né, dos ministérios, entre outros. E por aqui ser o Distrito Federal e ter a capital, por ser a sede do governo, né? Então as pessoas têm muita curiosidade em conhecer Brasília. E conhecer também os pontos turísticos que aqui tem, tá? Mas tanto é que eu vou passar uma pesquisa para vocês com relação a isso, para vocês pesquisarem cidades turísticas e cidades históricas, para vocês compreenderem melhor. Praticamente todas as cidades históricas, eles não modificam, tá bom? Eles podem fazer reformas simples, né, nas paredes, para deixar pintadinha, bonitinha, para poder receber as pessoas, mas nada muito gritante, porque, gente, se é uma cidade histórica, o que vai fazer aquela cidade ter a marca dela é o jeito que ela é, tá? Então, toda a questão da rua não ser assaltada, das casas serem construídas de maneiras diferentes, tudo isso conta muito para relação à cidade histórica. Cidade histórica por quê? Porque lá aconteceu algum acontecimento histórico de extrema importância para a nossa história. Tá bom, gente? Então, nessa página aqui, ele mostra, aqui nessa imagem aqui do cantinho, estão vendo? É a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, tá bom? Ela é uma cidade que é muito histórica, tanto por conta das ruas e também por conta das igrejas. Aqui tem, lá em Florianópolis, tá bom? Tá localizado em uma ilha. E aqui explica direitinho, né, essas características. Aqui embaixo, São Paulo. E nessa, aqui bem na bordinha da imagem, é Cananéia, tá bom? É uma das mais antigas cidades do Brasil, tá bom? Então, é uma cidade com um grande conteúdo histórico, tá bom? Agora, vamos lá. As páginas 14, 15, 16 e 17 vão ser dever de casa, tá bom? Que está relacionado a isso que eu acabei de explicar pra vocês. Além dessa atividade do livro, eu vou passar uma atividade no caderno, mas é bem simples, para vocês copiarem o que vai estar nas instruções e, em seguida, fazerem a pesquisa, tá bom? Vai ser bem simples, até para aumentar o conhecimento de vocês com relação às cidades históricas e cidades turísticas, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.